Fala, criptonianos, mais um dia, sejam bem-vindos. Vamos fazer mais uma análise gráfica aqui, mais uma análise do mercado. Vamos começar falando sobre o Bitcoin. Bitcoin no gráfico semanal, né, tá com ombro, cabeça e ombro, como eu havia falado nos outros vídeos. Perdeu o fundo aqui, vamos ver como é que tá no gráfico diário. O gráfico diário está tentando uma retomada, mas tá muito fraco. No gráfico de 4 horas, a gente tocou na EMA 12. A EMA 12 está servindo como resistência nesse momento. O ideal seria que ele passasse, subisse, fosse para cima da EMA 12 e da EMA 26 e teria o cruzamento das EMAs, seria o cruzamento dos touros, né, que a gente chama quando cruza as EMAs. O ideal seria que isso acontecesse para que ele pudesse ter uma retomada e para a gente saber se esse daqui se esse daqui será o último fundo do Bitcoin e ele vai retornar e ele vai voltar a subir, o ideal seria que esse repique aqui ele fosse para mais da metade do movimento de queda, ele subisse para mais da metade do movimento de queda para que ele faça um fundo ascendente e continue subindo, formando um pivô de alta. Enquanto isso, ele subiu pouco, tá? Ele subiu pouco, esse repique dele foi pouco, e pode ser que a gente ainda tenha mais queda aí. E talvez essa queda aí possa vir a atingir, se ele cair de novo, né? Possa vir a atingir a EMA 12 ou a EMA 26 aí do gráfico mensal. A gente vai saber isso porque é bom a gente ter essa estratégia em mente caso o Bitcoin continue caindo e o RSI no gráfico diário começar a ficar extremo. Se a gente tiver o RSI do gráfico diário extremo, abaixo de 30, ainda não é tão extremo, mas se ele começar a ir para baixo de 25, começa o RSI a ficar extremo, e se estiver se aproximando da EMA 12 ou da EMA 26, seja lá qual for, é um bom ponto de compra, porque pode ser que ele forme ali um fundo dele no gráfico mensal, um fundo ascendente no gráfico mensal, tá? Que a gente vai ter dois indicadores para ajudar a gente na decisão de a gente comprar esse ativo, esperando um novo movimento de alta ou até mesmo um repique, mesmo que não continue o movimento de alta, mas a gente vai pegar um bom repique. E como a gente sabe, um movimento de alta ele tem que ter topos e fundos, certo? Então o Bitcoin ele fez um movimento muito alto de subida, só que ele não formou nenhum fundo no gráfico mensal, e agora que a gente está formando esse fundo. Então quem tiver no Bitcoin não precisa ficar desesperado, porque isso daí é normal e é saudável no movimento, em qualquer tendência, tanto de alta quanto de baixa, tem que ter os topos e fundos, e até agora não teve fundo, agora que está se formando um fundo. Então isso é normal, tá? Vamos agora para outra moeda, vamos para o Ethereum. Ethereum no gráfico mensal só subiu e uma hora ele vai ter que formar um fundo ascendente também. E quando formar, vai cair muito o preço. E aí o pessoal vai achar que o Ethereum está derretendo, mas não está derretendo. É normal de toda tendência, qualquer ativo, qualquer mercado. Então o Ethereum ainda está no hype, né? O Bitcoin está perdendo a força, está perdendo a dominância e o capital está migrando do Bitcoin e está indo para Ethereum. E o Ethereum está tendo um movimento de alta forte. Quem tá na Ethereum está aproveitando esse boom, né? Ele teve essa correção aqui quando o Bitcoin caiu. Ethereum atualmente está uma moeda mais forte que o Bitcoin. E quando o Bitcoin continuar a queda dele e chegar a níveis de RSI muito baixo, é bem provável que ele carregue todas as criptomoedas junto. E a Ethereum, como está mais forte que o Bitcoin, provavelmente vai cair também. E se ela tiver um repique, o repique dela vai ser maior do que o Bitcoin. É bem provável, isso é provável que seja assim. Então, vai ter boas oportunidades de trade também quando essa queda vir. Enquanto isso, quem está no movimento aproveita e quem não está vai ter que esperar essa oportunidade para poder entrar, beleza? Então o Ethereum está subindo de forma, eu acho que saudável, né? Ou não, está subindo demais, mas a gente nunca sabe, o mercado é imprevisível. Então o ideal é sempre você realizar algum lucro, se você tiver na Ethereum, você realizar algum lucro
começar a realizar lucros parciais, botar na sua carteira, deixar em dólar, fazer um caixa de oportunidade, fazer esse rebalanceamento da sua carteira, deixar sempre um pouco para a caixa de oportunidade e um pouco você deixa posicionado para você não perder esse movimento de alta e ficar desesperado porque está perdendo. Beleza? Outra cripto que a gente estava de olho, que é a EOS. A EOS também entregou muito, né? A EOS entregou muito do movimento que ela tinha feito aqui de alta, né? Ela tinha feito esse movimento de alta e entregou quase tudo aqui na queda do BTC, né? Na queda do BTC ela entregou quase tudo. E o repique também não foi tão alto, mas já deu para tirar um lucro aqui. Eu mesmo entrei nessa operação no gráfico de 1 hora. Eu entrei nessa posição no gráfico de 1 hora. Eu entrei nessa operação, quer dizer, eu entrei aqui, fui fazendo compras parceladas, fiz compra aqui no fundo, nesse fundão aqui eu consegui fazer compra e saí com as minhas posições aqui, tive 10% de lucro e foi muito bom. Esse trade foi muito bom. Essa estratégia aqui foi quando o RSI no gráfico de 1 hora entrou em sobrevenda. Ele foi para baixo de 30 e eu entrei com essa operação aí, com esse trade. Beleza? Então, EOS está tentando, né? Está tentando subir, tentando retomar. Se o Bitcoin voltar a cair, provavelmente não vai dar tempo dela subir. E ela já está em cima da EMA 12 e EMA 26. Tomara que as EMAs 12 e 26 sirvam como suporte. E a EOS é uma moeda que não chegou ao seu topo histórico, tá vendo? Não chegou ao topo histórico aqui. E ela tem muito potencial de alta ainda, visto que as outras moedas que passaram do topo histórico passaram muito, né? Ethereum passou muito do topo histórico dela, Bitcoin passou muito do topo histórico dele e a EOS ainda nem chegou no topo histórico dela. É uma moeda que ainda pode subir bastante, mas tem que ter paciência, porque se tiver uma correção no gráfico mensal, provavelmente ela vai buscar um fundo aqui em torno das EMAs aqui e vai fazer um fundo ascendente para depois continuar subindo, e aí a gente vai ver essa alta muito mais para frente, se tiver. Outra moedinha que a gente estava de olho era NEL. Não era NEL. Moedinha que eu estava de olho era NEL. A NEL também ainda não chegou no topo histórico dela, tem bastante potencial, né, de alta. O topo histórico aqui na Binance está registrado em $198, ela ainda está em 101, chegou a 141, se eu não me engano. Chegou a 141. O ideal seria que ela resistisse aqui nesse gráfico diário, que ela se mantesse acima dessa EMA 26 aqui, para poder tentar voltar a uma tendência de alta, para continuar na tendência de alta no gráfico diário, né? Porque o gráfico mensal, todas elas ainda estão na tendência de alta, mas para que ela continue no gráfico diário, tendência de alta, o ideal é que ela consiga se manter aqui em cima dessas EMAs 12 e 26. Caso ela perca esse fundo aqui, aí provavelmente a gente vai estar formando uma tendência de baixa, né? No caso, ela fez esse movimento de alta, isso daqui pode ser uma cabeça, e se ela continuar aqui e ela inverter, né, a gente considera isso daqui o padrão oco, né, ombro, cabeça e ombro. E aí pode começar uma correção no gráfico mensal também. Então, pessoal, a maioria das moedas estão assim, né? Algumas moedas que estão descoladas do Bitcoin, que é a IFI, que subiu bastante, né? Teve uma subida hoje de novo. Ela subiu bastante no dia 10, né? No dia 10, mas entregou bastante do que subiu. Bastante dessa alta aqui no dia 11. Foi a correção do dia 11 para o dia 12, né? E depois voltou a subir, enquanto o Bitcoin ainda não teve essa retomada perfeitamente igual a ela. Essa IFI, quem está nela está aproveitando, o movimento está saudável, está em cima das duas EMAs. A oportunidade de entrar nela é só na sobrevenda de
1 hora também. Oportunidade de entrada no RSI de sobrevenda de 1 hora também. Então é isso, pessoal. A maioria das criptomoedas estão assim. Não tem muito o que falar, não. Se vocês quiserem que eu faça uma análise de alguma criptomoeda, deixe um comentário aqui embaixo. E até a próxima.